Você pode perder meses de estratégia ou multiplicar seu capital em poucas horas. E se o maior movimento de XRP do ano não for nada do que você espera? Imagine, de repente, 1 bilhão de tokens XRP são liberados do escrow da Ripple em menos de uma hora, enquanto todo o mercado prende a respiração, ciente de que uma decisão errada agora pode custar dinheiro real e sua reputação como investidor. Os dados são claros. Um total de 1 bilhão de tokens XRP foi desbloqueado do escrow em menos de uma hora. Este movimento chega no October, o mês mais volátil do ano, quando todos aguardam grandes saltos de preço. Para aumentar a tensão, o XRP rompeu recentemente a resistência dos $3, sinalizando um possível novo ciclo. O impacto psicológico desse desbloqueio é devastador. Enquanto alguns enxergam combustível para uma disparada histórica, outros veem uma potencial armadilha, capaz de inundar o mercado e puxar o preço para baixo, deixando até veteranos em alerta. O risco é real. Quem entrar no hype pode perder dinheiro em minutos, mas quem ficar de fora pode se arrepender de ter perdido o início de uma valorização épica. Seu dinheiro, reputação e meses de análise estão em jogo. Qual é de fato o efeito desse desbloqueio? Vamos desvendar o que realmente está por trás desse movimento e por que ele pode mudar tudo para quem acompanha XRP. Agora, vamos detalhar os bastidores desse desbloqueio e analisar os sinais que o mercado está ignorando. Se você acha que os desbloqueios mensais da Ripple são só mais um evento técnico, prepare-se. Entender como e por que a empresa libera XRP pode ser o que separa quem lucra de quem amarga prejuízo. Em um mercado onde fortunas mudam de mãos em poucas horas, não saber ler esses sinais pode custar caro. Literalmente, milhares de reais podem escapar do seu bolso em um piscar de olhos. Por que a Ripple libera XRP dessa forma todo mês? Existe uma razão oculta por trás desses movimentos, ou tudo é apenas parte do roteiro? Decifrar esse padrão é muito mais decisivo do que parece para quem investe, pois mexe diretamente com o seu dinheiro, sua reputação e até com o tempo que você dedica a esse mercado volátil. Primeiro, vamos entender o que são os escrows da Ripple. Desde 2017, a empresa mantém a maior parte dos tokens XRP presos em contratos escrow. Contratos inteligentes que controlam a liberação programada desses ativos. Todo início de mês, a Ripple libera até 1 bilhão de XRP, devolvendo parte ao escrow dependendo da demanda e das vendas realizadas no mercado. O objetivo declarado desse mecanismo é evitar que uma enxurrada de XRP caia de uma vez no mercado, o que poderia jogar o preço lá para baixo por excesso de oferta. Segundo a própria Ripple, o sistema de escrow serve para controlar a circulação do XRP e mitigar o risco de oferta excessiva. Esse compromisso já dura anos e busca transmitir confiança, mas nem sempre consegue acalmar os ânimos dos investidores. Veja o que aconteceu no último desbloqueio, em pleno October. A Ripple liberou 1 bilhão de XRP em minutos, divididos em 4 transações. 2 de 400 milhões cada e mais 2 de 100 milhões. Essas liberações mensais já viraram tradição, só que desta vez, o evento ganhou ainda mais atenção por coincidir com o otimismo de outubro e decisões impactantes sobre ETFs de criptoativos. Mesmo quando parte dos tokens volta para o escrow, a simples liberação já mexe diretamente no preço e indiretamente no humor do mercado. Em teoria, mais oferta pode pressionar a cotação para baixo. Mas, por outro lado, muitos analistas enxergam essa liquidez extra como porta de entrada para investidores institucionais, podendo impulsionar altas em momentos de otimismo, como agora. Não é só teoria. Os maiores detentores de XRP, conhecidos como Ripple Billionaire Club, acumularam fortunas de bilhões de dólares surfando esses ciclos de venda e recompra em momentos estratégicos. Muitas dessas histórias são envoltas em mistério e polêmica, mostrando que o universo das criptomoedas ainda está longe de ser totalmente transparente. O ponto central é entender ou ignorar a lógica desses desbloqueios pode ser o que separa ganhadores de perdedores nas próximas grandes movimentações do XRP. O risco é real, porque estamos falando de movimentos que podem virar o jogo da oferta e demanda em poucas horas, e mexer de verdade com o seu dinheiro.
Agora que você já entende como funcionam os scrolls e o padrão de liberações da Ripple, chegou o momento de analisar um cenário ainda mais intrigante: os sinais contraditórios que o mercado emite logo após cada desbloqueio. Essas reações do mercado podem confundir até os investidores mais experientes. Por isso, é crucial saber ler além dos números para não ser pego de surpresa. O preço do XRP subiu forte. Mas você já pensou o que pode perder se esse otimismo virar armadilha? Em poucas horas, decisões ruins podem custar não só dinheiro, mas também sua reputação e meses de esforço no mercado cripto. Por trás do entusiasmo com o Uptober, um conflito central ameaça quem está dentro. Será que o hype do XRP é sólido ou estamos à beira de quedas históricas? Só nas últimas 24 horas, o XRP saltou quase 4%, chegando perto de $3,04. Parece uma oportunidade, mas todo investidor sabe: no universo cripto, a distância entre lucro e prejuízo é mínima. Volatilidade é o primeiro perigo real. Com o recente desbloqueio de 1 bilhão de tokens XRP, somando mais de 3 bilhões de dólares, o volume negociado explodiu. Essa liquidez extra pode ser um presente ou um veneno. Se grandes players resolverem vender, o preço pode despencar em minutos, transformando ganhos em perdas. Manipulação é outra ameaça concreta. Casos recentes mostram carteiras que, após movimentar mais de 150 milhões de dólares em XRP, terminaram com apenas 785 mil dólares após liquidações forçadas. Isso acende o alerta de manipulação por baleias, deixando o pequeno investidor vulnerável a quedas devastadoras. O curto prazo também não alivia. Apesar do breakout, quando o XRP finalmente superou a barreira dos $3, vimos 2 dias consecutivos de queda, sinalizando fraqueza no mercado global de criptomoedas. O suporte principal, perto de $2,70, já foi testado diversas vezes, aumentando a tensão sobre uma possível virada negativa. Os sinais técnicos trazem ainda mais incerteza. Mesmo com indicadores de força e dados on-chain sugerindo continuação do rally, a chance de correção permanece elevada. Esse clima de euforia pode esconder riscos reais de reversão. Ainda mais diante do histórico recente de estagnação do XRP. A entrada de grandes instituições e a expectativa por uma decisão final sobre o ETF do XRP elevam a pressão ao extremo. Um movimento errado agora pode significar prejuízos financeiros enormes e arranhar sua reputação como investidor. Práticas de arbitragem agressiva e o erro clássico de comprar topo podem transformar otimismo em perdas em questão de horas. Tudo isso cria um campo minado. Agir por impulso, apenas seguindo o hype, pode ser fatal para seu patrimônio. Por outro lado, hesitar demais pode te deixar de fora de uma valorização histórica que só acontece uma vez. Com tanta coisa em jogo, para onde o XRP pode ir nos próximos meses? Agora, vamos analisar os cenários possíveis e os sinais que podem antecipar um movimento decisivo do XRP. O que esperar e como proteger seu investimento diante de tantas incertezas? Se você acha que só o preço importa para o XRP, pode estar colocando seu dinheiro e meses de estratégia em risco de desaparecer em questão de horas. O próximo capítulo do XRP será ditado por forças muito maiores: regulação, ETFs e grandes players que podem virar o jogo de uma hora para outra. O cenário do XRP está entrando em uma nova era, e quem ignorar essa virada pode perder oportunidades históricas. Com decisões sobre um possível ETF de XRP chegando à reta final, investidores mantêm confiança no potencial do token, principalmente ao longo de outubro, um período em que cada notícia pode significar ganhos ou perdas gigantescas. Esse movimento pode atrair ondas de capital institucional, trazendo uma liquidez nunca antes vista para o ecossistema e mudando totalmente o jogo para holders e traders. A adoção institucional já começou a transformar o mercado. Grandes fundos e bancos estão de olho nessa nova fase, impulsionados pela clareza regulatória que finalmente está se consolidando após anos de incerteza. Em março de 2025, o encerramento do processo entre a Ripple
e a SEC eliminou um obstáculo histórico, confirmando que o XRP não é considerado um valor mobiliário nos Estados Unidos, um marco que destravou bilhões de dólares em potencial para o token. Essa decisão foi um divisor de águas, abrindo espaço para que empresas de todos os portes possam operar com XRP sem medo de sanções. O resultado? Um número crescente de parcerias, integrações e uso real do token em remessas e pagamentos globais. E quem ficar de fora dessa adoção pode acabar isolado de um dos fluxos de capital mais promissores do mercado cripto. Outro ponto crítico é o chamado supply shock. Segundo análises recentes, se apenas 21 milhões de tokens ficarem realmente disponíveis para negociação pública, um cenário extremo, mas longe de ser impossível, o choque de oferta poderia impulsionar os preços a patamares históricos. Isso porque a demanda institucional e de varejo, combinadas, superariam em muito o estoque circulante, criando uma pressão sem precedentes e deixando de fora quem não se posicionar a tempo. Além disso, observamos um possível distanciamento do XRP em relação às ações da Ripple. Por anos, o destino do token esteve atrelado às decisões da empresa, mas a maturidade do mercado e o avanço regulatório indicam que o XRP pode seguir uma trajetória mais independente, focada no uso descentralizado e na infraestrutura de pagamentos globais. E quem não entender essa mudança pode perder relevância e dinheiro rápido. Ignorar essas tendências pode custar caro. Quem não prestar atenção ao impacto de ETFs, à movimentação institucional, às decisões regulatórias ou ao potencial supply shock, corre o risco de entrar ou sair na hora errada e ver meses ou até anos de estratégia indo pelo ralo. Mas afinal, o que o investidor comum pode fazer diante de tantas forças opostas? Vamos detalhar agora o que você pode fazer para não ficar de fora dessa transformação e proteger seu capital diante desse novo cenário. Prepare-se para estratégias práticas e exemplos reais. Como não ser apenas mais um investidor pego de surpresa com XRP? A primeira lição é nunca ignorar os sinais do mercado. Por exemplo, segundo dados da plataforma Whale Alert, a Ripple desbloqueou recentemente 1 bilhão de XRP em menos de uma hora. Esse movimento, apesar de acontecer todo mês, ganhou força extra agora, em meio ao clima otimista do Uptober e expectativas sobre o ETF do XRP. Monitorar esse tipo de atividade é fundamental. O aumento repentino de oferta, mesmo que parte volte ao escrow, pode criar volatilidade e abalar o psicológico coletivo do mercado. Grandes destravamentos costumam gerar especulações, tanto positivas quanto negativas. O segredo é analisar os volumes de entrada e saída de XRP nas principais exchanges e observar o comportamento de carteiras de baleias, já que, frequentemente, elas antecipam grandes movimentos. Fique atento aos principais riscos. Decisões emocionais em momentos de hype ou pânico podem ser fatais. Há casos recentes de carteiras que perderam milhões após liquidações precipitadas, como foi noticiado em operações de mais de 100 milhões de dólares que se transformaram em prejuízo em questão de horas. Lembre-se, conforme alertam analistas, todo investimento e operação de trading envolve risco. Por isso, sempre faça sua própria pesquisa antes de agir. Evite tomar decisões baseadas apenas em manchetes ou movimentos de curto prazo. O contexto atual inclui não só o desbloqueio de tokens, mas também incertezas regulatórias e possíveis impactos de grandes investidores institucionais entrando ou saindo do jogo. Entenda que a volatilidade pode tanto abrir portas para lucros rápidos, quanto causar perdas irreversíveis. Use ferramentas como o Whale Alert para rastrear grandes transferências e fique de olho no CoinMarketCap para acompanhar tendências de volume e preço. Analise também debates em fóruns especializados e redes sociais para captar mudanças de sentimento que podem antecipar movimentos bruscos. Se possível, programe alertas para palavras-chave como Unlock, Escrow e ETF, ligadas ao XRP. Tomar decisões informadas, agora, pode ser o divisor de águas entre proteger seu patrimônio ou ser mais um entre os surpreendidos pelas oscilações do mercado. Estar preparado é o que separa quem aproveita oportunidades de quem lamenta prejuízos. Agora, com essas dicas em mãos, surge a pergunta: o que fazer
diante de tanto movimento e expectativa. É hora de decidir se você encara o desbloqueio como uma ameaça ou como uma oportunidade estratégica. Você já parou para pensar que, neste exato momento, sua próxima decisão sobre XRP pode definir se você vai multiplicar seu patrimônio ou perder tudo em minutos? XRP está mesmo preso em mais um ciclo vicioso de hype ou diante de uma ruptura real? Só quem entende o cenário vai sair do outro lado com lucidez e saldo positivo na conta. Veja o que está em jogo. Durante o frenesi do Uptober, a Ripple liberou 1 bilhão de tokens XRP do Scroll, movimentando mais de 3 bilhões de dólares em poucos minutos. Não é só um evento técnico, é um teste psicológico e financeiro para cada investidor. Esse ritual mensal, agora, ganhou peso extra, com expectativas de ETF e Bitcoin impulsionando o mercado. O XRP rompeu a resistência de 3 dólares, mas oscilações violentas já causaram prejuízos milionários dias atrás. Quem não estiver atento pode ver seu saldo evaporar ou, ao contrário, surfar uma alta rara. O risco é direto. Seguir o hype pode render ganhos incríveis ou mergulhar você em uma maré de incertezas e correções inesperadas. A oferta crescente de tokens pode atrair grandes instituições, mas também diluir valor rapidamente. Não são só números. É sua estratégia, seu dinheiro e sua reputação como investidor em jogo agora. Vai agir por impulso ou analisar friamente o cenário antes de arriscar? O futuro do XRP está sendo escrito, e cada passo seu pode garantir, ou comprometer, sua posição na próxima onda do mercado. Então, você está realmente pronto para o próximo movimento ou vai deixar o mercado escolher por você? No próximo bloco, vamos analisar as estratégias mais usadas por quem lucra em mercados voláteis como o XRP. Prepare-se para ajustar seu plano e não ser surpreendido pela próxima virada.